Olá, Douglas Lima falando do consultório. Hoje vamos falar sobre o que são páginas de captura e como utilizá-las para trazer novos pacientes para o seu consultório. Muito bem, estou falando aqui do consultório hoje em São José, Santa Catarina, coladinho com Florianópolis, e eu falo com você hoje, cirurgião dentista, profissional liberal, que pensa em utilizar algumas das estratégias do marketing digital para atrair novos pacientes. E não são só novos pacientes, mas pacientes cada vez mais qualificados, mais interessados, mais dispostos, mais fãs, mais amigos do seu consultório, do seu trabalho. Na realidade, hoje, com o crescimento das redes sociais, as possibilidades realmente se multiplicam. As ferramentas, as estratégias, as formas de você interagir, se relacionar, se conectar, de você atrair atenção e adquirir autoridade, ser referência na sua especialidade, está cada vez mais, digamos assim, palpável, mais concreto. Hoje é possível você atingir um nível de autoridade, um nível de respeito, pelos seus pacientes e futuros pacientes, sem que você necessariamente tenha que ter um nome assim muito expressivo nas mídias, sem que você tenha que sair nas revistas, sem ter que você ter que dar entrevistas, sem que você pagar uma agência de marketing, enfim, que esteja encarregado de colocar você, o seu nome nas mídias, nas principais, que isso tudo é muito caro, né? É um trabalho que exige bastante e existem mídias, existem agências especializadas nesse tipo de trabalho hoje, que realmente elas agem com a intenção de promover você, o seu trabalho nas principais fontes de mídia, rádio, TV, jornal, revista e tudo. Mas é um marketing para poucos, é um marketing caríssimo e que, vamos e venhamos, no mundo que nós vivemos hoje, talvez não entregue tanto resultado hoje quanto uma outra estratégia dentro das mídias sociais, dentro das plataformas de buscas, por exemplo, não seria tão eficiente porque, na realidade, o que acontece hoje, os nossos pacientes, os nossos, enfim, futuros pacientes, eles estão nas redes sociais e estão fazendo pesquisa o tempo todo, para tudo, certo? Estão pesquisando para produtos de consumo, para, enfim, educação, estão fazendo pesquisa para adquirir bens, imóveis, serviços. Enfim, a internet hoje ela é muito mais acessada, tem muito mais importância na vida do brasileiro, e não só brasileiro, mas isso no âmbito mundial, né, do que a internet tem muito mais alcance do que a TV aberta, por exemplo, né? Tem mais, e não só isso, ela tem mais alcance e tem mais formas de você medir a audiência dos seus futuros pacientes. É mais fácil de você criar mecanismos de qualificação dos seus pacientes. Mas como que isso pode acontecer? Me diz, Douglas, como que é o seu trabalho? Então, eu sou marqueteiro assim, de carteirinha, certo? Mas um marqueteiro no sentido não de fazer propaganda, certo? Eu tenho meu trabalho, meu consultório, e eu trabalho sozinho no meu consultório. Eu já tive clínica, já tive, enfim, equipes trabalhando para mim, já tive mais profissionais trabalhando, já trabalhei com outros profissionais, enfim, já vivi várias situações. Então eu posso dizer que já experimentei de tudo. Digamos assim, já tive clínica, já trabalhei como profissional em clínica, por comissão, já trabalhei sozinho, hoje estou trabalhando sozinho. E, então, o meu papel, né, como profissional da odontologia, na realidade, assim, eu olho o meu marketing hoje como uma ferramenta não só de atrair os meus pacientes, mas como um mecanismo de utilidade pública. Sim,
porque o que eu faço hoje ajuda muitas pessoas que inclusive não vêm ao meu consultório, mas de alguma forma são alcançadas por esse trabalho. E eu não me escondo por isso, eu não cobro por isso, eu não cobro nem, enfim, quando me mandam mensagem perguntando sobre algum procedimento e eu sei que essa pessoa nunca vai me procurar no meu consultório porque ela está me mandando mensagem lá do outro lado do país, certo? Lá do Nordeste, até de outros países eu recebo mensagem, mas eu respondo e tento esclarecer a dúvida se tiver ao meu alcance. Mas eu fico feliz com isso, porque isso quer dizer que o meu trabalho tem alcançado pessoas. Essas pessoas de alguma forma sentem-se alcançadas e tocadas por aquilo que eu faço, por aquilo que eu vendo. Então, naquilo que eu me proponho a fazer, como marqueteiro, digamos assim, eu estou bem feliz, satisfeito com aquilo que eu tenho feito. E eu não vendo uma imagem falsa do meu trabalho. Eu vendo uma imagem que eu construí dentro do meu consultório e depois eu fui para as mídias. Então, falando sobre páginas de captura, qual é a importância das páginas de captura na odontologia e não só na odontologia, mas de forma geral no marketing. E o que são, afinal de contas, o que são as páginas de captura? O que é uma página de captura? Muito bem, o que são páginas de captura e como utilizar as páginas de captura como uma forma, como estratégia de captação de novos pacientes, certo? A página de captura, o que nós podemos entender por página de captura? É uma ferramenta, aliás, não é uma ferramenta, certo? Página de captura é um website, é um site, é uma página de internet que você lá tem um endereço, certo? Na URL tem um endereço. Aí você não está vendo na sua tela, mas a URL é onde, na barra de endereços, lá em cima é o que você digita para encontrar o website, para achar o endereço que você quer. E uma página de captura também tem um endereço, também tem uma URL, certo? Então ela é um site, só que é um site com uma página apenas, Qual o objetivo da landing page ou página de captura, certo? O nome página de captura na versão na língua inglesa, landing page. Então você vai me ver falar em página de captura, landing page, LP também, a abreviação. Então a página de captura, qual é a função e qual é a característica da página de captura? Bem, uma página de captura ela tem um objetivo principal, a primeira delas, atração. Certo? Você está vendo essa imagem aí? Esse senhor está olhando para a tela. Ele está lendo alguma coisa, tá? Então o que sugere é que essa página que ele está aberto, que ele abriu, está atraiu e está retendo. Então uma das funções, dos objetivos de ter uma página de captura é você primeiro atrair a atenção do seu futuro paciente e reter. Porque não basta só atrair, não basta só chamar atenção com uma coisa muito curiosa, uma imagem bacana, bonita, mas se for cansativo, se tiver um apelo não educacional, não informativo, o paciente olha, lê, acha bonito e sai fora. Não é esse o objetivo, nós queremos reter a atenção, certo? Então ela precisa ter alguns elementos, uma página de captura precisa ter alguns elementos. Ela precisa ter o elemento gráfico, ela precisa ter uma imagem impactante, seja na forma de uma foto ou uma imagem gráfica, um texto chamativo ou uma frase de efeito ou uma frase que provoque o seu futuro paciente numa dúvida que ele tenha a ponto desse futuro paciente, vamos chamar de futuro paciente para não confundir, desse futuro paciente ele querer saber um pouco mais daquilo que está sendo colocado na tela. E de que maneira, então, a página de captura é chamada de página de captura? Porque não só porque ela retém o seu futuro paciente na tela, mas é porque ela retém mais uma coisa bem importante. Ela retém e ela captura os dados desse paciente. Mas quais os dados importantes? Os dados mais importantes são nome, e-mail, e eu diria para você que hoje em dia é essencial você ter uma estratégia de capturar o WhatsApp do seu paciente, certo? É importante porque você vai
a partir disso, desenvolver algum tipo de relacionamento com ele, certo? Mas eu quero trazer para você agora 10 motivos para você usar uma página de captura dentro da sua estratégia de marketing digital. Porque, vamos e venhamos, o seu marketing digital, ele precisa carregar conteúdos que atraiam o seu paciente, ele precisa carregar conteúdos que informem o seu paciente. E isso é o verdadeiro marketing, um inbound marketing que nós chamamos, o princípio do inbound marketing. O inbound marketing, ele faz o que com o seu futuro paciente? Ele pede licença para o seu futuro paciente e diz assim: ei, você tem interesse num determinado assunto? Você tem dúvida numa coisa? Você quer uma resposta para isso? Então vamos fazer uma troca justa. Você deixa o seu nome, o seu e-mail, o seu WhatsApp e na próxima página eu vou informar aquilo que você precisa saber. Tudo que você precisa saber sobre tal e tal e tal assunto, certo? Então, o que vai acontecer? O seu futuro paciente, como todos os outros pacientes, ele tem dúvidas e você vai procurar saber quais são. E você sabendo quais são essas dúvidas, você vai começar a responder essas dúvidas dentro das redes sociais, mas não de maneira aberta, certo? O seu conteúdo na sua página de captar, na sua fanpage, na sua rede social, ele não pode estar aberto. As respostas que o seu paciente precisa ter para as perguntas que ele tem, para a sua especialidade, por exemplo, você não pode entregar tudo assim gratuitamente. É interessante, é muito interessante entregar, mas veja só, o que é mais interessante ainda, tá? Que o seu futuro paciente não sabe, que você de repente também não sabe, que o relacionamento que precisa haver entre você e ele vai trazer a ele mais benefício do que aquele texto que você acabou de escrever e entregou todas as respostas para ele. É mesmo? Sim, é mesmo. Sabe por quê? Porque um relacionamento, quando ele é construído, existe troca. E vai haver um momento do relacionamento que vão haver mais perguntas ainda não feitas, e que a outra parte vai poder responder e trazer mais respostas para aquelas dúvidas de perguntas que não foram feitas. Isso só acontece num relacionamento. E numa página apenas, de uma rede social, as perguntas não são todas respondidas. Sim, porque elas não foram feitas. Você não respondeu todas as dúvidas do seu futuro paciente porque ele não perguntou para você o que ele gostaria de saber. Ele pode, inclusive, fazer comentários, por exemplo, se for numa rede social, certo? Se for uma rede social, vamos supor que seja o Facebook, você coloca um conteúdo com uma imagem e você põe um texto falando sobre os apinhamentos dentais. Vamos falar com os pacientes dos ortodontistas. Eu não sou ortodontista, certo? Você fala das dificuldades que uma pessoa de meia idade pode ter, ou uma pessoa mais velha, inclusive, pode ter em função de apinhamentos dentais. Então você entrega toda a resposta no post. Alguns daqueles pacientes que estão ali, futuros pacientes que estão com essa dificuldade, que eles não entendem que é extremamente importante ter um cuidado absurdamente grande com o uso do fio dental, eles vão fazer algumas perguntas ali, mas vão existir outras perguntas que certamente eles não sabem que precisam ser respondidas, certo? Então, quando você entrega o conteúdo de maneira parcial numa página e você chama a atenção desse seu futuro paciente para que ele vá para uma outra página e ele saia da rede social, você então tem a oportunidade de capturar a atenção desse lead. E para onde você manda o seu lead quando você cria uma publicação tal que provoque, que chame a atenção do seu futuro paciente e faça com que ele mude de página? Para um dia que ele vai para uma landing page, para uma página de captura. E o seu lead estando numa landing page, pronto, qual é o objetivo de ele estar numa landing page? Por que ele tem que estar numa landing page? Porque ele precisa estar longe da rede social.
ele precisa estar longe da concorrência. E não é concorrência com outros colegas dentistas que eu estou falando, não. É concorrência com outras publicações, que são dezenas de publicações por hora. E ele está só correndo com o dedo ali no feed de notícias para baixo. Então, ele saindo do Facebook, ele tem a oportunidade, então, de conhecer o seu trabalho numa outra página. Com isso, você vai ter mais uma oportunidade, então, de capturar a atenção desse lead. E a atenção desse lead, com certeza, ela vai merecer um destaque maior se você chamar a atenção e conseguir capturar os dados, tá? Mas eu já vou chegar nesse ponto. O que é importante numa página de captura? Então eu vou te dar agora, numa estratégia de marketing digital, a importância que vai existir numa estratégia, porque você deveria pensar numa página de captura para sua estratégia de marketing digital. Vamos lá? 10 motivos. 10. Primeiro motivo, já citei, atração, certo? A atração é o começo da história toda. E a atração ela não começa na landing page, ela começa já no post que você publicou lá no Instagram ou no Facebook. No Instagram você vai ver que tem um detalhe. O post que você publica no Instagram, ele não é clicável, certo? Você não pode criar um post e colocar um botãozinho embaixo, saiba mais ou cadastre-se, não dá. Mas você pode fazer isso e impulsionar esse post, que na realidade esse termo impulsionar, você jamais deve pegar o seu telefone e clicar naquele botãozinho lá, impulsionar, tá? Por quê? Porque você vai estar pegando o seu rico dinheirinho, entregando na mão de um algoritmo do Facebook e dizendo para ele, pronto, agora você pode gastar o meu dinheiro e me traga paciente, que na realidade é isso que você quer, não é verdade? Me traga paciente para o meu consultório. Você entrega na mão dele e diz, se vira, algoritmo, faz o seu trabalho. O que vai acontecer? Você não vai atingir o seu público ideal. Você não vai atingir. Então não impulsione no botão. Tem uma outra forma de fazer. Nós vamos conversar sobre isso um outro dia. Como criar campanhas matadoras dentro do Face, dentro do Instagram, tá certo? Então a atração ela começa no seu post. Mas você cria então um post muito bacana dentro da sua campanha paga no Instagram e no Facebook você pode fazer uma campanha orgânica se você quiser, não vai atingir muita gente, mas você pode criar uma campanha orgânica, pode, com um botão de CTA. O que é o CTA, Douglas? CTA, do inglês Call to Action, é um botãozinho em que a pessoa vai clicar no seu post para aterrissar numa página de captura dessa daqui, certo? Dentro do Facebook tem várias opções de Call to Action. O botãozinho mais comumente usado é o Saiba Mais, mas tem o Cadastre-se também. Tem também o Enviar Mensagem, tem o Comprar, tem o Reservar, enfim. O que a gente mais usa dentro da odontologia é o Saiba Mais, Cadastre-se. Eu tenho usado também Enviar Mensagem, mas para essa finalidade, para landing page, a gente vai pensar no Saiba Mais, tá? Então você atraiu a atenção do lead, ele foi para uma página de captura, você atraiu. Agora você precisa o quê? Reter o seu lead. De que maneira você vai reter o lead, o seu paciente? Estou chamando de lead porque é um termo que a gente usa dentro do marketing digital, certo? Mas vamos falar do seu futuro paciente que fica melhor. O seu futuro paciente ele está numa página e ele está consumindo aquele conteúdo, seja na forma de vídeo, seja na forma de texto, imagem e texto, e ele realmente está ali, parou ali naquela página, mas ele quer saber mais. E para saber mais, você vai pedir os dados. Então, você consegue reter o lead com o conteúdo. Terceiro motivo para você usar uma estratégia de landing page nas suas campanhas de marketing digital. Você precisa pensar seriamente em educar o seu futuro paciente. Você precisa trazer conteúdos que acrescentem na vida dele valores,
certo? Não valores monetários, mas acrescentem valores ao seu trabalho, trazendo educação a ele, certo? Mostrando a ele situações cotidianas de higiene, mostrando a ele rotinas do consultório, mostrando a eles princípios de um bom tratamento endodôntico, mostrando a ele, por exemplo, como uma prótese protocolo é montada, mostrando a higiene correta dos implantes, mostrando a escovação correta, mostrando aos pais dos filhos, né? Aos pais dos filhos, lógicos, como eles vão cuidar da higiene dos seus filhos, como é a educação, como é a higiene, quais são os cuidados que ele precisa ter no bebezinho quando começa a aparecer os primeiros dentinhos. Olha só que conteúdo rico para o odontopediatra. Pensa, odontopediatra, um conteúdo rico, trazer conteúdos para os papais e mamães que estão com os seus filhos em uma idade de dentição mista, por exemplo, e não sabe o que fazer. Os filhos estão numa fase que estão comendo tudo pela frente e ele não consegue manter um padrão de higiene adequado. O que ele precisa fazer? Quais são os cuidados? Então, uma landing page ela vai servir para educar o seu futuro paciente, certo? E o que mais uma landing page pode fazer? Ela pode fazer o quê? Perfilagem do seu paciente. Que é isso, Douglas? Que é isso? CSI agora no marketing digital, agora é isso mesmo. Você precisa traçar o perfil do seu paciente. É uma forma de qualificar o seu melhor paciente. Como assim melhor paciente? Ok, você está dentro de uma especialidade, certo? E dentro da sua especialidade, você tem lá uma forma específica de trabalho, ok? Que você sabe que o tipo de paciente ideal, ele tem uma faixa etária tal, ele tem uma situação econômica tal, ele tem uma história, enfim, várias possibilidades. Então, dentro de uma landing page, você pode criar formas de você fazer perguntas para o seu futuro paciente e ele vai responder essas perguntas. Com isso, você vai afunilando dentro da sua base de leads, da sua base de futuros pacientes que você vai adquirindo com as suas páginas de capturas, dentro das redes sociais, dentro das suas campanhas. Os seus leads estão entrando na sua plataforma de marketing. Peraí, Douglas, o que é plataforma de marketing? Plataforma de marketing é uma estratégia, é uma espécie de... é um software totalmente na nuvem que você pode, a partir dele, construir as suas páginas de captura, você pode construir funis, que é uma espécie de estratégia, pode ser uma sequência de e-mails ou mensagens já pré-configurados para serem disparados em dias certo? Pode mandar uma vez por dia, ou a cada 2, ou a cada 3 dias, tanto por e-mail, tanto por mensagem. Então, uma plataforma de marketing digital faz isso, mas ela não faz só isso, ela faz muito mais do que isso. Mas uma das funções de uma plataforma de marketing digital é criação de páginas. Páginas, como eu acabei de falar, sobre isso nós estamos conversando hoje, páginas de captura. Então, voltando aqui um pouquinho, a página de captura, ela serve também para quê? Relacionamento. E como assim relacionamento? Olha, quando você conhece uma pessoa, certo? Vamos supor que você está lá na sua fase lá, antes de você casar. Se você é solteiro, se você é casado, pensa, antes de você casar, como é que foi? Você precisou, primeiro, digamos assim, criar uma situação tal que você, digamos que, atraiu a atenção. E não só atraiu a atenção, mas você reteve a atenção. Mas para você construir alguma coisa e você querer algo mais em troca, você precisou construir um relacionamento. O relacionamento faz parte de uma estratégia dentro do marketing digital que vai, no final, culminar com a venda dentro do seu consultório. Porque
cá para nós, odontologia hoje é relacionamento. Não é verdade? Odontologia hoje é relacionamento. Então, se você vai a um profissional XYZ, se você não sente afinidade, não sente confiança, se você não sente que, enfim, não deu liga, você não faz o trabalho, você não faz o tratamento. Você, tudo bem, doutor, vou pensar, eu entro em contato. Você não volta mais. Então, o relacionamento é a base. E com essa estratégia do marketing digital, olha só, você pode criar o relacionamento antes do paciente vir ao seu consultório. Olha só, o relacionamento significa o quê? Troca, certo? O que você dá para o seu futuro paciente que faz com que ele entenda que está se relacionando com você? Muito conteúdo de qualidade. Que tipo de conteúdo você vai distribuir? Muito simples. Se você conhece o seu futuro paciente, você sabe quais são as suas dores, você vai enviar materiais, conteúdos, trazendo as respostas que ele precisa. Você sabia que muitos dos seus futuros pacientes têm muitas perguntas que ele não sabe perguntar, ele não sabe que ele tem dúvidas, aliás, ele não sabe que tem o problema. Mas esse é o objetivo do inbound. O inbound marketing, ele vai fazer o quê? Ele vai criar uma demanda. O que é criar demanda nas redes sociais? É você criar uma publicação tal que provoque no seu futuro paciente um questionamento a respeito, por exemplo, vou pensar na minha especialidade, a perda dental. Um dente, certo? Você começa a levantar essa questão. Ei, você sabia que perder um dente vai provocar uma desordem tal na sua mastigação que você vai adquirir problemas muito generalizados no seu corpo todo. Não é só a perda de um dente, mas é a perda de um lado da sua mastigação toda. Inclinações dentais, cáries que você pode ter em locais que você não vai conseguir higienizar. Enfim, é um problema que você levanta. Primeiro, eu consegui atrair a atenção dele. Numa landing page, eu posso trazer, por exemplo, uma videoanimação de uma perda dental e os dentes se movimentando. Olha só que legal, uma videoanimação. E ele começa a ficar preocupado com aquilo. Então, um funil tendo como estrutura a perda dental, o início do funil pode ser justamente com a problemática, mas não só ficando no problema, mas começando num determinado ponto, começar a surgir a solução. E ele começa a considerar que existe solução para aquilo. Opa, se tem solução para a perda de um dente, eu estou com um dente perdido, eu posso resolver. Como? Então você começa a trazer solução e, assim, instintivamente, por causa da quantidade de conteúdo que você envia, o seu futuro paciente, ele começa a associar. Esse profissional está me trazendo solução, é porque ele tem a solução. Então, eu vou prestar atenção no que ele está falando, porque ele está me trazendo algumas soluções de problemas que eu nem sabia que eu tinha. Isso é o quê? Relacionamento, tá? Isso você cria com as páginas de captura. Outra coisa, o que você consegue também com as páginas de captura? As páginas de captura, o fenômeno que nós chamamos, quando o seu futuro paciente está lá na sua rede social e ele viu um post seu, achou interessante, clicou, vai para uma página de captura, ele quer saber mais, ele coloca os seus dados, nome, e-mail, WhatsApp, ele clica no botãozinho lá, assistir vídeo ou baixar o e-book, isso a gente chama de conversão. Quando o seu futuro paciente ele faz isso, ele se transforma em um lead, certo? A palavra lead, significa o que? A palavra lead, L-E-A-D, lead. Então ele vai fazer a conversão na página de captura. Isso é muito importante, muito importante. É a garantia de que realmente seu trabalho está dando certo. O seu trabalho de marketing de atração e relacionamento está dando muito certo, porque você conseguiu convencer
o seu futuro paciente a deixar os dados dele, ele sabendo que ao deixar os dados, você certamente vai entrar em contato. Porque ninguém preenche os dados assim, sem saber, pensando, não, eu vou deixar os meus dados aqui, e porque eu quero esse conteúdo e ninguém vai me ligar, e ninguém vai mandar e-mail, e ninguém vai mandar mensagem para mim. Ninguém pensa isso. Quando você faz isso, você sabe, vou receber contato. E aliás, quando você faz isso, você está dizendo para o profissional, eu quero receber contato. Por favor, mande conteúdo para mim, eu quero receber. Esse é um dos princípios do inbound marketing. Ou seja, você está dando carta branca, o seu paciente está dando carta branca para você fazer propaganda para ele. Mas você não vai queimar o seu filme, ok? Você não vai fazer o seguinte, como a gente vê alguns colegas fazendo. Converteu, já começa a mandar mensagem para consulta, venha para a nossa clínica, venha para o nosso consultório, começa a ligar e mandar mensagem. Isso vai chatear o seu paciente, você perde. Na primeira mensagem, tudo bem, ele considera uma visita ao seu consultório, mas se ele não tiver tempo naquele dia, ele não vai ligar para você. No outro dia você manda outra mensagem, aí já começa a cansar, certo? Então, o que você precisa fazer quando você pega os dados do seu paciente? Não ofereça horários, não ofereça seu consultório, não, em hipótese alguma, não faça isso. O que você tem que fazer? Conteúdo nele. Manda conteúdo para ele. Ele vai pedir um horário. Ele vai pedir, doutor, liga para mim. Doutor, manda mensagem. Doutor, manda conteúdo para mim. Eu tenho essa e essa dúvida. Você pode me responder isso? Você então responde. Sim, é claro que eu respondo. E mais, eu vou te responder essa dúvida e essa aqui também. Então você começa a entregar mais do que ele pede. E aí nessa dinâmica toda existe um gatilho. Já ouviu falar de gatilhos mentais? Já viu? Um gatilho mental é a reciprocidade. Você entrega muito conteúdo, ele vai devolver isso na forma do quê? Relacionamento e agendamento de consulta. Certo? Continuando aqui. Mais um motivo para você usar uma landing page. Branding. Aí sim, o seu nome, o nome do seu consultório. Se você é pessoa jurídica, você tem uma pessoa jurídica, usa a sua marca em todas as suas páginas de captura. Coloca no cabeçalho ou no rodapé. Ele está vendo você, ele está vendo a sua marca. Toda a sua página de captura tem uma marca, tem uma logomarca. Certo? Então ele está fixando a ideia de que você é você e você tem uma empresa, você tem uma clínica e provavelmente uma clínica tem mais do que um profissional e de repente ele pode se sentir muito à vontade conversando com um profissional que tem uma clínica, com outros profissionais que poderão ajudá-lo em algum momento. Outro motivo para você ter uma landing page. Você tem uma ótima maneira de interagir com os seus futuros pacientes. E não é só você com o seu futuro paciente, porque quando você põe uma landing page, um dos recursos é você colocar uma área de comentários nessa landing page do próprio Facebook. Então, os próprios pacientes que vão ali, os seus futuros pacientes começam a fazer comentários ali, eles vão ler os comentários dos outros que estão ali e eles podem trocar figurinhas. Inclusive, algum paciente seu, que já foi paciente seu, ele pode identificar isso também, essa landing page, e ele pode fazer comentários a respeito do seu trabalho, como é o seu trabalho. Então, é uma forma também de interação. Outra forma extremamente importante de você incluir na sua estratégia de marketing digital. A landing page, ela tem hoje em dia, não é uma coisa muito antiga, é uma coisa bem recente. Você pode criar seus públicos quentes com as landing pages. Mas o que é? O que é público quente? Por que público quente? Olha, público quente, por quê? Porque existe o público frio, certo? Se eu estou falando em público quente,
o lead quente ou lead frio? Vamos falar em público crente quente ou público frio. O público frio é aquele que não conhece o seu trabalho, certo? Que não está na sua base. Ele está vendo você nas redes sociais, mas ainda não converteu. Mas ele acessou uma das suas páginas, mas ele não preencheu o formulário. Mas você sabia que mesmo que o seu futuro paciente, mesmo ele não tendo preenchido a sua landing page, não caiu ali na página de captura e não colocou os seus dados, mesmo ele não tendo feito isso, você pode fazer publicações para ele novamente, sem que ele saiba disso? Sim, pois é possível. Como é possível, Douglas? Porque assim, por isso que é importante a página de captura. Por isso que é importante. Por quê? Porque à medida que o seu lead sai do Facebook e cai numa página de captura, ele pode ser marcado. Existe uma coisa que chama pixel, certo? O pixel é um código que você pode instalar na sua página de captura e que quando o seu futuro paciente acessa aquela página, ele é marcado, ok? Ele é marcado. Como que ele é marcado? Sim, ele recebe um código, certo? Não sei como isso acontece, ninguém sabe. É um recurso do Facebook, tá? E não só o Facebook, o Google também tem isso, certo? Então, quando o seu futuro paciente cai numa das suas páginas, ele é marcado, porque ele está logado no Facebook, certo? Se ele encontrou a sua publicação, a sua página, por causa de uma publicação no Facebook, ele está logado no Facebook, ok? Então, o Facebook marca ele. Então, imagina, você faz uma campanha, deixa a sua campanha rodando 30 dias, certo? E você atinge, vamos supor lá, 50 mil pessoas na sua cidade. Dessas 50 mil pessoas, você consegue, vamos supor que 500, 600 leads. Mas das 50 mil pessoas que viram a sua publicação, 2.000 clicaram, certo? 2.000 clicaram e saíram da página do Facebook e foram para a sua página de captura. Só que elas não preencheram o formulário. Das 2.000 que clicaram, foram para a página de captura. 500 dessas 2.000 entraram na sua plataforma. E as outras 1.500? Para onde foram? Estão nas redes sociais. Ainda estão lá. Então você pode criar uma segunda campanha. Olha só a estratégia. Você pode criar uma segunda campanha com o chamado remarketing. O que é o remarketing? É você fazer campanha de novo. Para quem? Para aquelas pessoas que não converteram. E como é que é fazer propaganda de novo? É isso? Sim, você faz uma outra campanha com outro toque, tá? No sentido de que conversando com esse lead, com esse futuro paciente, né? Não é lead, ele não converteu, mas conversando com esse futuro paciente no sentido de que, ei, você acessou o conteúdo tal, numa página tal, mas você não quis preencher seus dados, não é verdade? Mas olha só, eu queria falar uma coisa para você. Você sabia que aí você começa a contar uma outra história, certo? Então você cria uma conexão daquela página antiga com essa que você acabou de publicar, faz uma campanha para esses que não converteram. Então, esse futuro paciente que não é seu paciente, não é nem lead, ele é impactado de novo por um outro conteúdo. Então, o que você acha que essa estratégia é válida para, se o seu futuro paciente não converteu na primeira campanha, ele pode converter na segunda? É bem provável que sim. Isso vai fazer com que o custo das suas campanhas pagas vai cair bastante, tá? Porque uma página de captura de muita qualidade, uma página de alta conversão e uma conta, por exemplo, a sua conta de Facebook, sendo uma conta que tem um alto índice de conversão, começa a subir no score do Facebook. E toda vez que você cria uma campanha, o Facebook sempre vai estar lá aprovando rápido, sempre vai ter um índice de qualidade muito boa, a possibilidade de a sua conta levar um bloco do Facebook é pequena, se você respeitar as políticas de privacidade, as políticas de publicações que existem e precisa ser respeitado, assim como o nosso código de ética, a gente precisa observar. Dentro do Facebook existem muitas regras, então
uma página de captura que tem uma grande conversão, um índice de conversão, e você ainda faz uma campanha de remarketing para capturar aqueles leads que não entraram na primeira campanha. Então, aquela primeira campanha que você tem lá 500 conversões para 2.000 acessos, é uma página de captura que formou um público para você. Porque o público que viu o seu anúncio, ele já não é mais tão frio, certo? Vamos dizer assim que ele é um público médio, ele é um público morno, porque ele não converteu, mas ele já conhece você. E você pode criar outras campanhas de remarketing depois dessa, não é só essa, pode criar outras campanhas, sempre para aquele público, certo? Enfim, você pode testar essa estratégia de várias formas. E uma última forma que eu quero trazer para você, o último motivo para você pensar em usar a página de captura como uma estratégia que dá certo para o seu negócio, para o seu consultório, é que numa página de captura você pode trazer prova social, certo? O que é prova social? São pessoas falando de você, pessoas falando bem do seu trabalho. Você pode colocar os depoimentos do seu website numa página de captura, por exemplo. É super fácil de fazer isso, tendo uma plataforma de marketing. Você consegue colar ali, certo? E você pode colocar quantas você quiser. Se você tiver bastante depoimento, você pode colar quantos você quiser. Tá, Douglas, mas como que eu coleto depoimentos? Como que eu faço para trazer esses depoimentos? Olha, isso é uma coisa que merece atenção e merece um outro vídeo, um outro conteúdo, tá? Porque existe uma estratégia para fazer isso, para fazer o seu lead fazer o preenchimento desse depoimento, e isso vai parar no seu site, certo? Mas vamos falar agora, continuando esse assunto aqui, quais são os tipos de página de captura, tá? Eu vou citar, tá? Vou citar, mas você tem na tela. Você tem squeeze page, você tem página com texto, página com vídeo, página com imagem e texto, página com vídeo e texto, página com vídeo, texto e imagem, quiz, mas todas elas precisam ter uma coisa em comum, certo? O que é essa coisa em comum? É o CTA. Todas com CTA, ou formulário, ou um campo de comentário, tem que ter uma ação. O lead tem que fazer alguma coisa na sua página de captura. Ele precisa ser marcado. Tem que ter um botão, nem que seja para o seu WhatsApp. Você pode colocar um botãozinho na página com um texto assim: fale comigo agora, pelo WhatsApp. É um botão, é um CTA, é uma chamada para ação, certo? E eu quero rapidamente agora mostrar para você, vamos ver se eu vou conseguir trazer na tela. Deixa eu mudar aqui. Ok, aqui. Quero mostrar para você alguns exemplos práticos do que uma página de captura pode conter. Eu vou mostrar para você um exemplo aqui de uma squeeze page, certo? Você está vendo na sua tela agora uma squeeze page, certo? Uma squeeze page tem o quê? Ela tem basicamente, ela pode ter fotos, ela pode ter vídeo, mas o que é principal, ela tem um formulário numa condição destacada. O formulário que você está vendo na sua tela agora, ele diz o seguinte: receba vídeos incríveis sobre implantes, estética dental diretamente no seu e-mail celular. Cadastre-se, prepare-se para tirar todas as suas dúvidas. Olha só esse formulário. Então, o seu futuro paciente, ele vê uma imagem dessa e ele vai querer saber como são as lentes de contato, como as facetas são construídas, como a prótese é feita. Então, ele vai deixar o seu nome, e-mail e WhatsApp, vai clicar no play e vai para uma outra página. Eu vou fazer um pré-cadastramento aqui na sua frente, só para você ver o que vai acontecer agora, tá? Eu vou colocar esse telefone aqui e vou colocar... Não, aqui não é o telefone, aqui o e-mail, Dr. Douglas. Eu vou colocar o outro e-mail. Aqui está. E agora o telefone, vamos lá. Vamos lá, play, para onde vai?
olha só, foi para uma outra página. E o que diz essa página? Obrigado pelo interesse. Seu vídeo está a caminho. Cheque seu e-mail, em até 1 minuto estará lá. Em até 3 minutos também no seu WhatsApp. Então, o lead, o seu futuro paciente, recebe o conteúdo no seu e-mail e no seu telefone. Então, o relacionamento começa aí, ok? Eu vou até olhar o meu e-mail. Quero ver se esse e-mail chegou. Vamos ver. Aqui. Vamos ver se está 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 aqui. São só as minhas conversões. Estão aqui. Não chegou ainda. Eu acredito que talvez não chegue porque eu converto muito nesse e-mail. Deixa eu ver se não está no spam. Não, não está. Ah lá, chegou! Aqui parece seguro e tal. Olha só, seja bem-vindo ao meu mundo da informação sobre a nova odontologia. Sobre a odontologia não é para a nova odontologia não é para dentistas, é totalmente para você. Então, bora lá conhecer esse universo. Olha só que legal. E tem esse botãozinho aqui. Você tá vendo? Esse botãozinho aqui é um CTA que veio no e-mail. Vamos clicar aqui. Vamos ver para onde vai. Então você está vendo na tela para onde foi. Descubra quantas possibilidades com um novo e melhor sorriso. Como são realizados os tratamentos. É um vídeo número 1. Olha só que legal. Vamos aqui, vamos ver aqui o que sai. Conhece esse camarada aqui? É o Dr. Douglas Sem Barba explicando sobre a nova odontologia. Então, olha só que interessante. Essa é uma página com vídeo. Aqui provavelmente eu estou mostrando, não lembro exatamente, mas eu estou mostrando aqui as possibilidades de tratamento para lesões de cáries, para restaurações, troca de restaurações, tratamentos de canal, enfim. Esse é o conteúdo desse vídeo. Mas estou aqui só para mostrar para você as possibilidades com o marketing digital hoje. É extremamente importante no seu trabalho no consultório. Mas Douglas, olha só, como que eu vou criar isso tudo, hein? Como é possível trabalhar no meu consultório uma cadeira, ou 2, ou 3 e ter tempo para fazer isso tudo? É você que faz mesmo, Dr. Douglas? É você que faz esse trabalho? Olha, é assim. Então eu digo para você que é possível. A primeira coisa para você pensar numa estratégia dessa é separar um dia da semana que seja um período, ou manhã ou tarde, para cuidar do seu marketing, certo? A melhor maneira de você começar a criar uma rotina para trabalhar esses conteúdos é separar um dia na sua agenda. Fecha a sua agenda e naquele dia você não faz mais nada, não atende paciente, tá? Se for possível, até nem vai para o consultório. Pega o seu laptop, fica em casa. Trabalha de casa, porque é nesse dia que você garante os outros dias da semana. Você trabalhando com essas plataformas, esse conteúdo, mas Douglas, eu vou conseguir fazer isso tudo, eu vou conseguir. Eu digo para você que você vai, tá certo? Hoje em dia é muito mais fácil do que quando eu comecei. Em 2013, por aí, 2014, não tinha nada na internet, não tinha um conteúdo, não sabia nem o que fazer. E a gente começou a fazer esse trabalho desde aquela época. Então, eu digo para você, se você está interessado em saber como isso funciona na prática, como isso pode trazer ganhos para o seu consultório, pensa na qualificação dos seus novos pacientes, os pacientes seguidores, os pacientes fãs do seu trabalho, os pacientes que vão fechar novos e melhores tratamentos com você. Se você tem interesse, se inscreve aí, cara, no meu canal, clica no sininho, ativa esse sininho aí e se prepara. A gente vai logo conversar sobre uma metodologia que eu sei que tem muitos que estão falando aí na internet, cada um tem o seu método, tá? Mas no meu canal aqui, eu estou mostrando como as coisas acontecem comigo aqui no meu trabalho, certo? Os detalhes, como funciona, como abrir páginas, como construir, como fechar, como instalar o Pixel, nós falamos sobre o Pixel, como fazer isso de maneira prática, simples, tem como fazer, tem como ensinar. Fica comigo, você vai aprender, eu garanto para você. Grande abraço, até o próximo vídeo.